Seja você bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro Lestat e hoje nós estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre pérola de grande valor. Hoje, na verdade, a gente está chegando quase no final da principal parte de pérola de grande valor. A gente está chegando no final ali do livro de Abraão. Depois a gente só tem a parte de Joseph Smith História. Mas estamos chegando ao final do livro de Abraão já. Hoje nós vamos ter a chance de comentar um pouquinho sobre Abraão 3. E qual a importância de Abraão 3? Eu não sei se você já teve a chance de poder estudar ou já teve a chance de poder ler um pouquinho sobre Abraão 3, mas é um dos livros mais fenomenais, é uma das partes mais fenomenais do livro de Abraão. A gente aprende um pouquinho sobre a estrela mais próxima de Deus, a gente aprende também sobre como que o universo ele funciona, né, em relação a essa estrela que é chamada de Kolob. Então a gente vai ver um pouquinho sobre tudo isso hoje nessa aula aqui sobre Abraão 3, ok? Obrigado aí pela sua presença. Não esqueça de também curtir, dar aquela curtida aqui embaixo do vídeo e também convidar os seus amigos para que possam se inscrever aqui no canal. Beleza? Então, para a gente começar, não perder muito tempo, né, falar um pouquinho mais sobre isso também, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o que é o Urim Tumim. Não sei se vocês já lembram disso, né, mas o Urim Tumim eram personagens clássicos ali na época de Joseph Smith, porque eram as pedras, né, que ajudaram na tradução de várias coisas. Então Joseph Smith utilizava muito o Urim Tumim. E aqui em Abraão 3, o versículo 1, Abraão ele começa a falar que ele tinha também o Urim Tumim. Ele fala o seguinte: eu, Abraão, tinha o Urim Tumim que o Senhor meu Deus me dera em Ur dos Caldeus. Então ele tinha ganhado lá em Ur dos Caldeus um Urim Tumim. Então, o que é esse Urim Tumim? Essa palavra, né, deriva de palavras hebraicas que na verdade significam luzes e perfeições. Então, quando a gente para poder pensar sobre Urim Tumim, o que significa isso? Significa luzes e perfeição. Então, o título Urim Tumim, ele foi dado a esse instrumento que o Senhor preparou para poder auxiliar o homem a receber revelações e também traduzir línguas. Então isso é Urim Tumim. Então se alguém perguntar para você, mas o que é Urim Tumim? Então lembra que esse é um instrumento que o Senhor providenciou para que os profetas, alguns profetas, né, pudessem ser auxiliados para que pudessem receber revelação e também pudessem traduzir línguas. Beleza? Então as escrituras elas revelam para a gente que na verdade houve mais de um Urim Tumim. Enquanto os profetas do livro de Mormon estavam usando o conjunto de pedras, os profetas do Velho Testamento na verdade estavam usando um outro grupo de Urim Tumim. Isso está lá em Êxodo 28:30, Números 27:21, Deuteronômio 33:8. Então se vocês quiserem dar uma olhada depois, essas escrituras falam um pouquinho sobre esses Urim Tumim sendo utilizados no Velho Testamento. E aí ele começa falar das revelações que ele teve. E essas são as revelações mais, não sei, fabulosas, uma das mais fabulosas que eu já pude ler nas escrituras. E ele fala o seguinte, no versículo 2: e vi as estrelas, e elas eram muito grandes, e vi que uma delas estava mais perto do trono de Deus, e havia muitas grandes que estavam perto dele. E o Senhor disse-me: estas são as que regem, ou melhor, estas são as que regem, e o nome da grande é Kolob. Então, estas estrelas são as que regem as outras, né? E o nome da grande estrela seria Kolob, porque ela está próxima de mim, pois eu sou o Senhor teu Deus.
Eu coloquei esta estrela, Colobe, para reger todas as que pertencem à mesma ordem daquela onde te encontras. E o Senhor disse-me, pelo Urim Tumim, que Colobe seguia em suas revoluções o padrão do Senhor, quanto às suas épocas e estações, que uma revolução era um dia para o Senhor, segundo a sua maneira de calcular. E aqui interessante, ó, sendo 1000 anos, conforme o tempo designado para onde te encontras. Ou seja, ele começa a falar aqui que um dia para o Senhor era equivalente a 1000 anos da estrela onde Abraão estava, ou seja, aqui da terra. Sendo 1000 anos conforme o tempo designado para onde te encontras. Este é o cálculo do tempo do Senhor, de acordo com o cálculo de Colobe. Então a gente tem um cálculo aqui, na verdade, de tempo que a gente pode levar em conta quando a gente pensa sobre os dias para o Senhor. Então essa é uma das maneiras que nós podemos utilizar para pensar em como nós podemos pensar sobre os dias relacionados ao Senhor, que um dia para ele equivale a 1000 anos. Mas também a gente tem outras situações nas Escrituras que mostram que um dia, na verdade, pode ser uma era para ele. Então tem outras situações também. Mas isso é só para a gente poder ter uma ideia. Que para Colobe, né, um dia para Colobe é como se fosse 1000 anos aqui na Terra. O presidente Joseph Fielding Smith escreveu o seguinte: o Senhor deu-lhe a conhecer os seguintes fatos, falando de Abraão. Que Colobe é a primeira criação, a mais próxima do reino celestial, ou a residência de Deus. Olha que interessante isso, né? Então, Colobe é a primeira criação, é a mais próxima do celestial, ou a residência de Deus. É a primeira em governo, a última no que se refere a cálculo do tempo. Esse cálculo está de acordo com o tempo celestial. Um dia de Colobe é igual a 1000 anos, segundo o cálculo de tempo desta terra, que era chamada pelos egípcios de Jaoe. Jaoe Olibes. Olibes, como é chamada pelos egípcios, é a seguinte, depois de Colobe, entre as grandes criações governantes próximas do Celeste. Então a gente teria então Colobe, e a seguinte seria a estrela chamada Olibes, que é chamada pelos egípcios, né? Essa grande estrela também é uma estrela governante e é igual a Colobe em suas revoluções e seu cálculo de tempo. Então, assim como Colobe, a gente tem Olibes também, que tem a mesma revolução de tempo, mesma movimentação de Colobe. Outras grandes estrelas governantes também foram reveladas a Abraão. Então imagina quais revelações que foram dadas aqui a Abraão. Quantas coisas foram reveladas a ele aqui. Versículo 9. E assim haverá o cálculo do tempo de um planeta acima do outro, até que te aproximes de Colobe. E Colobe segue o cálculo do tempo do Senhor. E Colobe está perto do trono de Deus, a fim de governar todos os planetas pertencentes à mesma ordem daquele que te encontras. Então, olha que interessante que ele fala aqui. Colobe está perto do trono de Deus, a fim de governar todos os planetas pertencentes à mesma ordem da Terra. Então Abraão aprendeu que os planetas, as estrelas no espaço, possuem períodos de revolução diferentes e que se movem segundo sua maneira de calcular o tempo. Então cada planeta, aprendido ali por Abraão, cada planeta, cada estrela opera de acordo com uma base de tempo que foi estabelecida por sua localização em relação a um corpo governante central. Ou seja, cada planeta colocado aqui na atmosfera, na verdade, ele foi delimitado com uma base de tempo que foi estabelecida
em relação a um corpo governante central, que é exatamente Kolob. Então a gente começa a entender aqui como que todos os planetas, né, estão relacionados ao reino do Senhor. Versículo 11. Assim eu, Abraão, falei com o Senhor face a face, como um homem fala com outro. E ele falou-me das obras de suas mãos, que suas mãos haviam feito. E ele disse-me: meu filho, e sua mão estava estendida. Eis que te mostrarei todas elas. O que você sentiria se o Senhor chegasse para você e falasse para você: meu filho, minha filha, eis que eu vou te mostrar todas as minhas obras que eu já fiz? O que você sentiria? Como você se sentiria se o Senhor te revelasse tantas coisas especiais como foi revelado aqui para Abraão? E ele pôs a mão sobre os meus olhos, e eu vi aquelas coisas que suas mãos haviam feito. E eram muitas. E elas multiplicaram-se ante os meus olhos, e eu não consegui ver seu fim. Eu fico imaginando que tipo de revelação que Abraão recebeu aqui. O que o Senhor realmente revelou para Abraão? Quais grandiosas coisas foram trazidas para frente dele ali? E como ele falou, ele não conseguiu ver o seu fim. E era noite quando o Senhor me disse essas palavras: multiplicarei a ti e a tua semente depois de ti, como estas. Então ele volta a falar daquele convênio abraâmico que a gente falou um pouquinho, né, na aula passada. E se puderes contar o número de areias, assim será o número de tuas sementes. Bom, eu não vou me alongar bastante aqui falando sobre o convênio abraâmico, porque a gente já falou bastante sobre ele. Mas o Senhor falou para ele que a semente de Abraão seria tão vastamente multiplicada quanto tudo que ele tinha visto nessa visão. O elder Joseph Fielding Smith, ele falou o seguinte: os filhos de Abraão, se guardarem os convênios como os receberam na casa do Senhor, lá no templo, como Abraão seu pai, continuarão a multiplicar-se por toda a eternidade, e sua posteridade não terá fim. Por que ele está falando isso? Porque nós temos chance de sermos exaltados. Nós temos chance de virarmos deuses, de sermos deuses. E a grande situação que acontece quando nós nos tornamos deuses é que nós poderemos criar mundos, poderemos criar posteridades. E essas posteridades serão multiplicadas por toda a eternidade. E como falou aqui, não terá fim. Assim são-lhes dadas igualmente as bênçãos de Abraão. Isso é o presidente Joseph Fielding Smith falando para a gente. As bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. E vocês podem participar dessas bênçãos em toda a sua plenitude. Olha que interessante isso. O Senhor não nos dá somente uma parte dessa bênção, mas Ele nos dá toda a plenitude relacionada a essa bênção. Pois haverá entre os que receberem exaltação no reino de Deus aqueles que terão continuação das sementes para sempre. Lá no versículo 18 e 19 fala o seguinte: não obstante, ele fez a maior estrela, assim também se houver dois espíritos, e um for mais inteligente que o outro, esses dois espíritos. Ele comparando, né, ele falando sobre por que existia lá uma estrela maior, né, em relação às outras também. E aí ele começa a falar sobre dois espíritos. E ele começa a falar dando a entender que, na verdade, esse espírito seria equiparado ao outro em relação à inteligência.
E ele fala, não obstante, um ser mais inteligente que o outro, não tiveram o princípio. Eles existiam antes, eles não terão fim. Eles existirão depois, pois são gnolaun, ou seja, gnolaun aqui é uma palavra que eles traduziram como eternos, ou seja, esses espíritos são eternos. Quando a gente está falando sobre espíritos eternos, que é a nossa natureza espiritual, os nossos espíritos, a nossa inteligência, então quando é falado de inteligência, a gente está falando sobre os nossos espíritos. Então a inteligência, os nossos espíritos são eternos. E como ele falou aqui, eles existiam antes e eles não terão fim. Os espíritos. E o Senhor disse-me, estes dois fatos realmente existem, que há dois espíritos, sendo um mais inteligente que o outro. Haverá um outro mais inteligente que eles. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o mais inteligente que todos eles. Então, na verdade, o Senhor aqui se coloca na posição do ser supremo, né? Por assim dizer. Porque ele é o ser mais inteligente. E ele criou os espíritos. Ele, juntamente com Jesus Cristo, né? E criou todas as coisas, né? E ele, juntamente com a Mãe Celestial, teve a chance de criar as posteridades, criar os filhos espirituais. Ora, e aí ele começa falando no versículo 22, o Senhor mostrar a mim, Abraão, as inteligências, ou seja, os espíritos, que foram organizadas antes de o mundo existir. Então, antes de qualquer mundo existir, nós já existíamos. E entre todas essas havia muitas das nobres e grandes. Essa é uma escritura muito clássica, porque ela fala da nossa natureza pré-mortal. E aqui ele fala o seguinte, em Doutrinas de Salvação. Os filhos espirituais do Pai Celestial, sabemos que todos eram no começo inocentes, mas o direito do livre-arbítrio que lhes foi concedido permitiu que uns ultrapassassem outros e assim, através das eras da existência mortal por causa do livre-arbítrio, se tornassem então mais inteligentes, mais fiéis, pois tinham liberdade de agir por si, tinham liberdade para raciocinar sozinhos, de aceitar a verdade ou rebelar-se contra ela. Então o Senhor lhe fala claramente aqui sobre a natureza de todos os espíritos. E por que saber disso é tão importante? Porque a partir desse momento a gente começa a identificar o que é importante, na verdade, perante o Senhor. Que aqui ele fala, o Senhor permitiu que alguns ultrapassassem outros, né, e se tornassem mais inteligentes, mais fiéis. E, consequentemente, por se tornarem mais fiéis, eles tinham maior liberdade para agirem por si só. E Deus viu que essas almas eram boas. Isso é lá no 23. E ele estava no meio delas e disse, a estes fareis meus governantes. Pois ele se encontrava entre aqueles que eram os espíritos. E viu que eles eram bons. E disse-me, Abraão, tu és um deles. Foste escolhido antes de nascer. E isso cai diretamente naquilo que a gente acabou de falar agora. Sabe, eu fiquei pensando aqui, como é especial conhecer sobre essas coisas. Como que é especial saber quanto que o Pai Celestial nos ama e o quanto que Ele quer que possamos voltar à presença dEle e que possamos ser um dia como Ele é. E essa é uma das coisas mais fundamentais relacionadas ao Evangelho. É uma das verdades
mais importantes. Quando a gente para pensar que Abraão, ele tinha sido escolhido antes de nascer e que o Senhor escolheu outros também nobres e grandes que estariam aqui na terra, a gente entende um pouquinho mais sobre o papel dos profetas, a gente entende o nosso papel aqui nessa terra. O profeta Joseph Smith declarou o seguinte: o próprio Deus, vendo que estava no meio de espíritos e glórias, por ser mais inteligente, considerou conveniente instituir leis pelas quais os demais teriam o privilégio de progredir como ele próprio progrediu. Então, o relacionamento que tivemos com Deus coloca-nos em condições de progredirmos em conhecimento. Ele tem o poder de instituir leis para instruir as inteligências mais fracas, de modo que possam ser exaltadas com ele, recebendo glória sobre glória e todo conhecimento, poder, glória e inteligência necessários para salvá-los no mundo dos espíritos. Olha que verdade mais fenomenal essa. O relacionamento que tivemos com Deus coloca-nos em condições de progredirmos em conhecimentos, em saber que Ele pode instruir aqueles que têm menos luz do que Ele. Falando a respeito da natureza do nosso espírito, o presidente Brigham Young ele declarou o seguinte, aqui tem uma citação dele e ela foi colocada numa liarrona, na verdade, falando sobre os discursos de Brigham Young. Ele fala o seguinte: a humanidade foi organizada de elementos destinados a durar por toda a eternidade. Nunca teve um começo e nunca poderá ter um fim. Jamais houve uma ocasião em que não existiu essa matéria da qual eu e vocês fomos criados. E jamais poderá existir uma época que ela deixará de existir, pois essa matéria não pode ser aniquilada. Essa matéria é reunida, organizada e tornada capaz de receber conhecimento para ser entronizada em glória, para dela serem feitos anjos, deuses, seres que controlarão os elementos, que terão poder, por meio de sua palavra, de ordenar a criação e redenção de mundos, ou de extinguir sóis, por meio de seu sopro, de desorganizar mundos, fazendo com que voltem novamente ao seu estado caótico. Foi com esse objetivo que eu, você, todos nós fomos criados. Ainda a respeito da origem de nosso espírito na vida pré-mortal, o presidente Meredith Romney, ele falou o seguinte: em sua origem, o homem é um filho de Deus. Os espíritos dos homens são filhos e filhas gerados para Deus. Por meio desse processo de nascimento, a inteligência que existia por si mesma foi organizada em seres espirituais individuais. O Elder Neil Maxwell, continuando nesse assunto, ele falou o seguinte: reconhecemos não nos ser possível compreender todas as implicações das palavras. Os espíritos não tiveram princípio, eles existiram antes, pois são eternos. Mas sem dúvida compreendemos o suficiente para percebermos um Deus amoroso e redentor, trabalhando e se esforçando para nos ajudar e tornar-nos como Ele é. Algo que deveria nos inspirar sempre, com profunda gratidão e alegria, em vez de desespero e dúvida, bem como uma submissão voluntária a tudo que Ele considere que nos levará para mais perto desse objetivo. Eu gostei muito dessa parte, né? Eu não sei o que você achou dessas citações, né? Mas eu gostei muito dessa parte aqui, que algo que deveria nos inspirar a profunda gratidão e alegria, bem como uma submissão voluntária a tudo que Ele considere que nos levará, né, para mais perto desse objetivo. Ou seja, é saber realmente dar valor às coisas que nós temos que guardar, como os mandamentos, por exemplo.
E lá no 24 fala um pouquinho sobre um outro ponto assim fenomenal também. E estava entre eles um que era semelhante a Deus. E ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos desses materiais e faremos uma terra onde estes possam habitar. A superioridade de Jesus Cristo em meio aos nossos irmãos e irmãs espirituais é claramente definida nesse versículo 24. A seu respeito, foi dito que ele era o mais inteligente do que todos eles. Além disso, o conhecimento do Senhor é felizmente imensamente maior. Não apenas um pouquinho maior, mas é uma combinação de todo o conhecimento possuído por todos os mortais. Olha só. O elder Bruce M. McConkie, ele falou o seguinte: Cristo, agindo sob a direção do Pai, foi e é o Criador de todas as coisas. Pelos escritos de Abraão, fica evidente que ele foi auxiliado na criação dessa terra por muitos dos grandes e nobres filhos espirituais do Pai. Miguel, ou Adão, foi um deles. Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Pedro, Tiago, João, Joseph e outros nobres e grandes desempenharam então um papel muito importante nesse empreendimento criativo. E aí tem o que a gente conhece, o porquê nós estamos aqui nessa terra, que está lá no 25. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. O presidente Benson, ele resumiu esse versículo 25 falando o seguinte: o maior teste da vida é a obediência a Deus. Não estamos aqui para testar ou provar a Deus, mas para sermos testados e provar a nós mesmos. Somos nós que estamos sendo julgados, não é Deus. O elder Rex Reeves Sr., que foi um membro dos 70, ele falou: esta vida é um tempo de provação, não é um tempo de recompensas. Essas recompensas virão mais tarde. Estamos aqui para ser testados, e o teste está acontecendo nesse exato momento. Isso foi de uma conferência de 1982. Irmãos, eu gostaria de continuar falando aqui de Abraão 3. E só para a gente encerrar, eu gostaria de falar desses 3 últimos versículos que são o versículo 26, 27 e 28, que terminam essa parte falando da vida pré-mortal. Que fala o seguinte: os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo. E os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado. E os que guardarem o seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre a sua cabeça para todo sempre. Eu sei que quando eu estudava seminário, esse negócio de primeiro, segundo estado, isso era uma confusão na minha cabeça. Então assim, o que é o primeiro estado? O primeiro estado é a vida pré-mortal. Então aqueles que guardaram o primeiro estado, ou seja, que passaram pela fase da vida pré-mortal, eles ganharam a chance de receber um corpo físico e virem para a Terra. Aqui na Terra nós estamos passando por nosso segundo estado. Então, se nós guardarmos os mandamentos, fizermos as coisas que precisamos fazer, nós teremos um acréscimo de glória sobre a nossa cabeça para todo sempre. Ou seja, nós venceremos esse segundo estado e ganharemos a exaltação. E o Senhor disse: quem enviarei? Em um semelhante ao Filho do Homem respondeu: eis-me aqui, envie-me. E outro respondeu e disse: eis-me aqui, envie-me. E o Senhor disse: enviarei o primeiro. E a gente conhece essa história, né? O segundo irou-se e não guardou o seu primeiro estado.
E naquele dia muitos o seguiram. Elder Neil Maxwell, ele disse o seguinte: a doutrina da vida pré-mortal não implica em descanso. Temos escolhas a fazer, tarefas constantes e difíceis muitas vezes a executar, ironias e adversidades a suportar, tempo a ser bem empregado, talentos e dotes a serem bem aproveitados. Só por termos sido escolhidos lá na vida pré-mortal, então não significa que podemos ser negligentes aqui e agora no nosso segundo estado. Na verdade, a aprovação no primeiro estado pode ter meramente segurado um severo e segundo estado, com mais deveres e nenhuma imunidade. Admoestações e sofrimentos adicionais parece ser a regra para discípulos mais aptos do Senhor. Nossa existência, portanto, ou seja, a vida mortal, é uma continuação da vida pré-mortal, na qual o Senhor continua a nos ensinar o que devemos fazer para progredir. Quando concordamos em aceitar o segundo estado, portanto, foi como se tivéssemos aceitado de antemão um anestésico, aquele anestésico do esquecimento. O médico não interrompe a anestesia de um paciente no meio de uma cirurgia para perguntar para ele se ele deve prosseguir com a cirurgia. Nós concordamos em vir para cá e concordamos em nos submeter a certas experiências sob determinadas condições. Irmãos, eu espero que com essa aula de Abraão 3 nós possamos ter entendido um pouquinho melhor sobre o nosso papel, tanto na vida pré-mortal quanto nessa vida mortal. Por que nós estamos aqui? Eu gostei muito dessa parte quando falou que aqui é uma continuação da vida pré-mortal. Nossa existência não é separada, ela não é dividida. A nossa existência ela é única. Nós passamos por estágios em nossa existência. Na vida pré-mortal, vida mortal. Depois disso nós vamos passar pelo mundo espiritual e assim por diante. Então nós passamos por etapas em nossa vida, em nossa existência eterna. E eu espero que essas coisas realmente possam ter feito sentido para você e que possam te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre a vida pré-mortal e sobre tudo isso que a gente falou hoje em relação a Abraão 3, ok? Galera, um recadinho para você. No domingo agora, às 18 horas, eu estou programando uma live no canal para a gente falar um pouquinho sobre o mundo nerd, né? Relacionado aos atributos de Cristo. Mas eu gostaria de falar do filme Matrix nesse domingo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Matrix e como que o Matrix está relacionado aos atributos cristãos também. Beleza? Como é que esse filme, como é que essa história toda de Matrix está relacionada. Tem muitas ideias legais. Inclusive, vou ter uma participação especial do Carlos. O Carlos é um membro da igreja que conhece bastante sobre o universo de Matrix, então ele vai estar participando dessa live comigo também no domingo agora, domingo às 18 horas. Eu conto com a sua presença, tá bom? Galera, obrigado por ter participado, obrigado por terem assistido aqui esse vídeo sobre a pérola de grande valor, Abraão 3. E a gente se vê então no próximo e até mais. Tchau, tchau.